O Flávio Prado viu o jogo, acompanhou ao lado do Nilson César. Agora o Tite chega a 76 jogos à frente da seleção brasileira, com 57 vitórias, 14 empates e só 5 derrotas em 76 jogos, o que dá ali um pouco mais de 81% de aproveitamento. Marcou nesses 76 jogos 166 gols, uma média de 2,18 por jogo, sofreu 27, o que dá uma média de 0,35 gols sofrido por jogo. São números espetaculares, hein, Flávio Prado? Boa tarde. Boa tarde. Quando você dirige a seleção brasileira, você tem vantagem, você vai ser melhor que a maioria dos times, vai ter material humano superior, mas o que vale para mim é esse período de trabalho onde o Brasil chega com uma seleção com potencial muito grande para ganhar a Copa. Você vê variações táticas interessantíssimas, você vê opções para mudar completamente o time, você vê principalmente no primeiro tempo de Gana de hoje uma seleção perdendo a bola e retomando rapidamente. O Tite trouxe de volta os pontas ao Brasil e aí nós temos opções, tem Rafinha, você tem Rodrigo, você tem Antony, você tem Vinícius Júnior que não está tão bem, mas pode ser mais um jogador por aquele lado do campo. Até o Martinelli, que acho que não vai para a Copa, mas é mais um jogador por aquele setor. Enfim, você tem várias opções para jogar pelos lados do campo, isso mudou toda a configuração da equipe, teremos provavelmente 10 atacantes, você consegue variar de 3 para 4 zagueiros com muita tranquilidade, o time chega bem forte e aparentemente com muita moral, com tudo muito certinho. Copa do Mundo, às vezes um jogo muda tudo, né? Num jogo que você joga bem, contra a Bélgica, o Brasil jogou mal no primeiro tempo, jogou muito bem no segundo. O goleiro, o Courtois, foi mais feliz que o Ederson e o Brasil acabou perdendo, que o Alisson. E o Brasil perdeu a Copa. Isso acontece. Mas, de um modo geral, o Brasil chega com muita força. Repito mais uma vez, não vi ninguém jogando no nível do Brasil. Faltam 54 dias para a Copa. Pode mudar. Fosse hoje, a possibilidade do Brasil ganhar a Copa era imensa e acredito que será muito grande também. Não acredito em grandes modificações nos próximos 54 dias. O Brasil chega pronto para ganhar a Copa. Mas um erro de arbitragem, um pênalti, alguém perde a cabeça e é expulso, enfim, há uma série de fatores que definem uma competição. Mas que o time está muito bem preparado, o time está pronto, não há nenhuma dúvida. E aí, Nilson, na sua visão, essa seleção brasileira realmente está jogando tudo isso ou os adversários que não ajudam assim para ter um nível mais competitivo? Muita gente diz isso, né? Que a seleção brasileira enfrentou seleções fracas nessa preparação para a Copa. O que você acha, Nilson? Ô, meu caro Guilherme, eu tô há 40 anos aqui na PAN e esta aqui vai ser a minha 9ª Copa, se eu tiver empregado até lá, será a minha 9ª Copa do Mundo na Jovem Pan, né? 9 Copas eu transmiti aqui. Eu prefiro quando chega desacreditado, sabe? Esse negócio de oba-oba, em 2006, rapaz, foi um oba-oba do tal do quadrado mágico. Quadrado mágico, vamos jogar uma barbaridade, vai ser sensacional, a seleção vai atropelar. E eu vi o que aconteceu. Então eu não gosto desse negócio de... Porque Copa do Mundo, eu aprendi com o Orlando Duarte, que foi brilhante comentarista aqui na Jovem Pan, saudoso Orlando. Ele me ensinou um negócio, Copa do Mundo é o grandão do mês que leva. Sazonalmente, um ou outro aparece e acaba ganhando. Foi o caso da Espanha, ganhando em 2010, a Alemanha ganhou roubado. Desculpa, a Inglaterra ganhou roubado em 1966, mas normalmente é o grandão, ou é Argentina, ou é Brasil, a França agora pode ser considerado um grandão, a Alemanha, sempre um grandão em Copa do Mundo, Itália, e a Itália este ano não terá novamente, perde a Itália e também a Copa do Mundo perde com a ausência da Itália mais uma vez, já ficou fora da Rússia e ficou fora do Catar, mas é grandão, tem 4 títulos conquistados, a Itália numa Copa é um inferno. Ela vai na primeira fase assim, quase que ninguém acreditando, e depois ninguém segura. Ela chega na fase decisiva e ganha a Copa. Então eu acho que o grandão do mês vai ganhar. O Brasil está entre aqueles favoritos para conquistar a Copa do Mundo, porque o Brasil é um grandão, ninguém tem 5 títulos como tem a seleção brasileira, é um grandão em termos de Copa, mas é um torneio de um mês. É que nem a Libertadores, você pode fazer uma Libertadores espetacular, não pode? Aí você faz um jogo ruim, o que acontece? Você fica fora da Libertadores, você é eliminado da Libertadores fazendo um jogo ruim, mesmo estando invicto ao longo de toda a Libertadores. E torneio de um mês é assim. E Copa do Mundo é desse jeito, não é diferente não. O Brasil tem potencial, a Argentina, rapaz, tá jogando um bolão, a seleção da Argentina. O Messi, eu acho que nunca esteve tão bem
defendendo a seleção da Argentina. E olha que ele já tá mais velho, hein? Olha que ele tá mais velho, mas tá jogando muita bola. Aquela Copa América não é uma grande coisa assim, mas tirou um peso das costas do Messi enorme. Eu entendo que a seleção da Argentina vai jogar em função do Messi, porque é a última Copa do Mundo do Messi. A Alemanha tá mal, mas eu quero ver a Alemanha na Copa. É outra Alemanha. A Alemanha na Copa é um inferno também. A França, muito mal. O que eu tô vendo da França, muito mal. Mas vai chegar na Copa do Mundo, vai ser uma seleção que vai dar trabalho. Fora as outras. A Holanda, que sempre complica. Essa seleção da Bélgica, que eu não acredito, mas é uma seleção que tem bons jogadores. Então, eu espero o mês como é que é? O funcionário do mês ganhar a Copa. Então, o funcionário do mês, o grandão do mês, leva a Copa. E é claro que essa seleção brasileira está entre as melhores, porque eu estou vendo as peças de reposição. Você viu quem entrou no segundo tempo? Vinícius Júnior e Pedro no banco. Antony no banco. Então, nós temos hoje muitas peças de reposição. Em 2010, por exemplo, ele olhava para o lado e tinha um grafite. Sem nenhum demérito, mas é muito diferente o grafite e os jogadores que ele tinha. Até na Copa de 2014, a reposição da seleção brasileira era muito fraca aqui no Brasil. Este ano não, nós estamos com um elenco muito forte, com jogadores já rodados na Europa, até os meninos, o Rodrigo e o Vinícius passaram por uma Copa, por uma Champions League e ganharam Champions League, eles decidindo uma Champions League. Então eu acho sim que o Brasil tem boa chance de brigar pelo último. O caminho, você viu? Jogo duro em oitavas, jogo duríssimo em quartas, pode pegar Portugal, pode pegar Alemanha, pode pegar Uruguai, pode pegar Argentina em semifinal. Olha, rapaz, vai ter que jogar muita bola para ganhar, mas tem elenco e tem condições para isso, viu, Guilherme? Tá aí o detalhe do Nilson César, e realmente é uma seleção que deixa o torcedor bastante confiante, otimista. E mais alguns números aqui pro Lian, pro Nilson, pro Flávio analisarem. Neste ano de 2022, a seleção brasileira tem o melhor aproveitamento entre as 10 melhores seleções do ranking da FIFA. Então foi isso que o Nilson comentou. Apesar, né, da seleção estar bem e de chegar bem para a Copa do Mundo, tem outras seleções que podem não estar tão bem, mas que tem o peso da camisa e que talvez em algum momento possa pesar, né, Lian? O que você pensa a respeito disso, dessa regularidade, desse equilíbrio, dessa competitividade da seleção brasileira, faltando agora 58 dias para a Copa do Mundo, e a convocação será no dia 7 de novembro. O Brasil realmente, aqui na América do Sul, o Brasil sobra, né? O Brasil aqui na América do Sul sobrou nas eliminatórias, e aí muita gente fala, mas não pegou nenhuma seleção forte europeia. Mas peraí, todos os jogadores, pelo menos os titulares, são dos maiores times do futebol europeu que disputam a Champions League. Então, esse já é um patamar altíssimo. Todos estão acostumados a jogarem e também do estilo, enfim, de todas as seleções europeias. Jogam contra jogadores de seleções europeias e do mundo inteiro, porque o foco do futebol mundial hoje, queira ou não, está no velho continente, na Europa. O Brasil sobra aqui no continente sul-americano. Hoje a Argentina cresceu um pouco mais, pode ser o principal adversário do Brasil numa Copa do Mundo, quem sabe, e aí é essa questão da camisa, né? Se a camisa pesar num embate numa Copa do Mundo, o Brasil, eu me lembro, na Copa de 90, tinha um time melhor até do que da Argentina, não estava muito unido aquele grupo, mas aí o Diego Maradona acabou decidindo, Canidia, enfim. Num embate de camisas gigantes, aí sim pode se sobrepor uma seleção que não tem o melhor conjunto e não esteja apresentando o melhor futebol. Agora, se for em relação a seleções europeias, eu acho que o Brasil pode sim hoje encarar qualquer seleção europeia. Hoje o Brasil está entre os maiores favoritos para a conquista da Copa do Mundo no Catar. Guilherme, os 3 adversários do Brasil jogaram hoje. A Camarões perdeu para a Coreia no amistoso, perdeu por 1-0. Realmente Camarões não está vivendo um momento legal, vai ser aquele jogo que eu tenho a impressão que todo mundo vai jogar, vai ser para todo mundo brincar um pouco, igual a Costa Rica em 2002, né? Isso. A Suíça ganhou da... caramba. A Suíça ganhou seu jogo da seleção da Eslováquia, ganhou por 2-1.
ela estava brigando pela vaga de primeiro colocado, só que no grupo a Espanha acabou fazendo um gol em cima da hora. Portugal estava se classificando para a próxima fase da Liga das Nações, mas o Morata, faltando um minuto para acabar o jogo, fez o gol da vitória da seleção espanhola. A Espanha se classificou, deixou Portugal atrás e a Suíça ficou em terceiro. E finalmente a Sérvia, que era da Série B da Liga das Nações, ela jogou na Noruega contra o Haaland e ganhou por 2-0. Um gol do Mitrovic, um gol do Vlahovic, que são as duas feras do time, que eu não acredito que jogue os dois contra o Brasil. Se ele sair com 2 centroavantes contra o Brasil, ele corre o risco de tomar uma tunisiada aí. Mas enfim, são 2 fazedores de gol e os 2 fizeram gols. A Sérvia, então, jogou também, ganhou 2 vitórias e 1 derrota dos 3 primeiros adversários do Brasil na Copa. Tá aí informação trazida também pelo Flávio aqui nesse pós-jogo da Jovem Pan. Agora, Lian, aquele assunto que eu estava trazendo no início aqui em relação ao Neymar. Hoje a seleção não depende mais do Neymar. Claro, é um jogador importante, que é o melhor, algumas pessoas vão discordar, né? Mas talvez ali o melhor jogador da seleção brasileira atualmente, por ser craque, por ser decisivo, aquela coisa toda, por ter muita habilidade de fato, né? Mas a seleção não depende mais dele, não tem aquela Neymar dependência. Em muitos jogos, quando ele não jogava, estava suspenso ou machucado, você sentia que a seleção brasileira sentia a falta dele. Hoje não tem mais isso, hoje a seleção consegue ter opções opções à altura, enfim, no ataque. Conseguiu dar essa equilibrada. O que você pensa sobre isso, Lian? Sem dúvida alguma. Hoje não tem mais aquela Neymar dependência, né? Como na Copa passada, na Copa da Rússia. Claro, ainda é a principal estrela da equipe, mas hoje no setor ofensivo tem um jogador em melhor fase do que ele, que é o Rafinha. Aliás, o Rafinha já garantiu aí a posição de titular para a Copa do Mundo, na minha opinião. Esse já é um dos titulares da seleção brasileira. Outro jogador que tem tido uma função muito boa e estratégica na equipe do técnico Tite é o Paquetá. O Paquetá, que também vinha sendo criticado, enfim, quando estava ali no Milan. Hoje não fez um grande jogo. Hoje não. Hoje ele não fez um grande jogo, mas ultimamente ele tem tido boas atuações na seleção brasileira. A gente se recorda aí do finalzinho das eliminatórias da Copa. Ele teve papel fundamental em diversas vitórias do Brasil. E o próprio Richarlison, o Nilson falou sobre o Richarlison, também acredito que ele possa iniciar aí a Copa do Mundo como titular. E lembrando que no finalzinho das eliminatórias, quando o Antony despontou, o Rafinha e também o Neymar, com esses 3 jogadores, esse triângulo ali no setor ofensivo, até falaram, o Richarlison estava machucado e aí colocava-se em xeque ali a volta, o retorno dele, a titularidade da seleção brasileira. E para você ver como o Tite é um técnico que, quando ele confia no seu jogador, ele dá possibilidade. E mesmo com as boas atuações desse trio, Neymar, Rafinha e Antony, no finalzinho da eliminatória, quando o Richarlison se recuperou, é o jogador de confiança dele, então acredito que será ali também um dos titulares da Copa do Mundo. Agora, em relação ao Neymar, realmente, a dependência do Brasil hoje é muito menor do que na Copa da Rússia. O Brasil entra com uma dependência muito menor na Copa do Catar em relação ao Neymar. Agora, que é um jogador extraordinário, é um dos gênios da atualidade do futebol mundial e em qualquer jogada pode decidir uma partida. Você vê hoje a assistência que ele deu para um dos gols do Brasil, foi realmente uma assistência muito bonita ali, enfim, é um jogador que é muito acima da média. Ô Flávio, e sobre esse assunto do Neymar, até parece também que fora de campo ele tá um pouco mais leve, mais solto. Me parece que começou a lidar melhor com as críticas, que em muitos momentos eram muito pesadas, de fato, para cima do Neymar, enfim. Parece que ele tá um pouco mais leve e isso tem até contribuído melhor em campo para ele. Me parece isso, né? A impressão de quem tá acompanhando de longe. O que você pensa sobre isso e agora o Brasil sem a Neymar dependência, digamos assim? Bom, primeiro, acho que para ganhar a Copa é Neymar dependência. Se o Neymar não fizer uma boa Copa, o Brasil não tem nenhuma chance de ganhar a Copa. O Copa do Mundo não se ganha com bons jogadores, você ganha com craques, com os diferentes, como a Argentina. Ela depende, o time da Argentina é bom, mas ela depende do Messi. E assim por aí vai. A França
É um bom time, tem vários jogadores. Mas se o Mbappé não jogar, ela não vai ganhar. Eu acho que a Copa do Mundo você não ganha com bons jogadores. Você faz uma boa campanha, boa figura. Se o Neymar tiver algum problema, o Brasil não tem chance na Copa. Aí vai fazer uma boa figura, mas vai parar no meio. Não vejo nenhuma chance. Com o Neymar, vejo chances concretas do Brasil ganhar a Copa do Mundo. E claro, melhorou o nível, né? O Tite conseguiu fazer um trabalho de pesquisa. Por exemplo, ele foi buscar o Rafinha lá no Leeds. Né? O time tava brigando para não. Quando ele apareceu, estava na segunda divisão ainda, eu acho, do campeonato inglês. Um negócio espetacular. Aproveitou, foi buscar alguns jogadores interessantes. Fez um trabalho sensacional. Mas a coisa flutua, a coisa gira em torno do Neymar. E com relação ao Neymar, o que está acontecendo é que ele não está machucado. Quando ele não se machuca, ele é isso aí mesmo, ele é fora do padrão. Quando ele se machuca, aí não dá. E quando ele se machuca, quando ele não se machuca, ele rende pra caramba. E o comportamento não vai e não deve mudar. Ele é desse jeito, tem que ser assim. Esse é o Neymar. Acho que ele tá muito próximo de parar com o futebol. Não ficarei surpreso se ganhando a Copa do Mundo o Neymar talvez pare imediatamente ou jogue mais um pouquinho, mas seguramente é a última Copa dele. Tá com o saco bem cheio, né, dessa coisa toda, tá milionário, não teria muito por que continuar com isso tudo. Então, pra mim é isso, o Neymar, se ele estiver bem fisicamente, beleza, aí não vai ter problema, não tem como criticar o Neymar em plenas condições, e sem ele não vejo possibilidade do Brasil ganhar a Copa, com ele vejo grandes possibilidades do Brasil ganhar a Copa, inclusive como o maior favorito nesse momento. Nós estamos quase chegando no final aqui já, né? Daqui a alguns minutinhos, mas ainda dá pro Nilson falar sobre isso. Pode falar, Nilson. Não, eu tenho uma opinião bem divergente a respeito do Neymar. O Neymar é um cara que hoje ele vai ter uma função diferente da seleção brasileira, porque fisicamente ele já não tem mais condições de ter um jogo com tanta intensidade. Então, a função dele na seleção hoje é uma função inteligente. Ele vai ser um cara que vai meter bola lá pro jogador que tá pela ala esquerda, vai meter bola pro cara da ala direita. E mesmo sem Neymar, vejo sim boa chance do Brasil conquistar essa Copa do Mundo. Hoje o Brasil é conjunto. Você não lembra disso, que eu acho que você não era nem nascido. 1970, nós tínhamos um belíssimo time, talvez a melhor seleção brasileira de todos os tempos, né? Félix, Carlos Alberto, Brito, Piazza, Everaldo, Clodoaldo, Gerson, Pelé, Jair, Tostão, Rivelino. O Pelé não foi o melhor jogador do Brasil. O Pelé não foi o melhor. O Piperno outro dia estava mostrando para mim inúmeros jornais que estavam criticando e dizendo que o Pelé não poderia nem ser titular naquela Copa em 1970. Só que eu estou falando do Pelé, né? Mesmo não sendo o melhor jogador do que não é o Pelé e o Neymar, é um abismo, né? É daqui para a China a diferença do Pelé para o Neymar, né? É um abismo a diferença. Então, mesmo não sendo, né? Mesmo o Pelé em 70 não jogando o que a gente sabia que o Pelé sempre jogou, né? Gênio, extra série, monumento, excepcional, maior jogador do mundo de todos os tempos, ele não foi o melhor jogador do Brasil naquela Copa. Naquela Copa o Brasil teve jogadores melhores do que o Pelé. E o que funcionou naquela Copa de 70? O conjunto da seleção brasileira, que foi muito forte, com o Clodoaldo, com o Gerson, com o Pelé, com o Jairzinho, com o Tostão, com o Rivelino. Nós tivemos um conjunto fortíssimo. E eu tô apostando que esse time do Tite depende muito mais de um conjunto do que a individualidade do Neymar. Sabe? Muito mais de um conjunto do que a individualidade do Neymar. O mesmo eu digo para a seleção da Argentina. Porque não adianta você esperar um Messi hoje como um Messi de 5, 10 anos atrás. Não tem nada a ver mais o Messi assim. Só que o Messi, dentro desse conjunto, está funcionando muito bem. Está funcionando muito bem e pode ser um fator de diferença da seleção da Argentina. Então, tanto o Neymar como o Messi, eu vejo com a mesma condição hoje. O conjunto é capaz de ganhar a Copa do Mundo, tanto para o Brasil e como para a Argentina. O Brasil não tem dependência nenhuma do Neymar hoje, na minha opinião, como a Argentina não teria uma dependência tão grande do Messi. Claro que os dois vão jogar, e a presença dos dois é fundamental para que esse conjunto funcione. Então, a minha opinião a respeito do Neymar é essa. Acho que ele tem que aproveitar essa chance, porque em 2014 ele machucou aqui no Brasil. 2018 ele foi um fiasco, foi motivo de chacota na Rússia e ele tem que aproveitar essa chance agora que vai ter na Copa do Catar. Muito bem, nós temos agora um pouquinho mais de 2 minutinhos para acabar aqui o nosso pós-jogo, mas vale destacar também uma cena triste que aconteceu lá no Parque dos Príncipes, que foi um ato ali de racismo, né? Contra o Richarlison, né? Arremessaram
uma banana no gramado no segundo gol do Brasil na comemoração do gol do Richarlison, lamentável. E a Nilson? punição na Europa quase não existe. É isso que é Aqui triste. é muito mais severa a punição em relação ao racismo. Na França ainda tem a história da liberté, igualité, fraternité, e não tem punição severa para isso. O Brasil tinha um zagueiro chamado Júlio César, que era meu amigo, zagueiro que jogou no Guarani, depois foi jogar na Juventus. O Júlio foi barrado numa boate na Alemanha, porque era negro, preto, na Alemanha. E aí ele não se conformou e foi buscar uma explicação para aquilo, né? Ou então buscar os direitos dele, por que ele teria sido barrado nessa boate. Não tem punição, ele me contou isso, não tem punição nenhuma. Não tem punição, o dono da boate tem direito de escolher quem entra e quem não entra. Então na Europa tem muito. O racismo é muito mais explícito do que aqui no Brasil, que também é um país extremamente racista. Sim. O brasileiro é racista e discriminatório, com careca, com gordo, com tudo. Com negro, com tudo. É discriminatório e racista o nosso país. Mas aqui, por exemplo, tem uma lei mais severa. Na Europa, essa lei mais severa não existe em nenhum país. Por isso que esses idiotas na Europa, eles se sentem e se arvoram no direito de fazer o que faz. Jogaram banana contra o Daniel Alves na Espanha, jogaram banana contra o Richarlison hoje em Paris. São idiotas que não sabem o que fazem. Muito bem, obrigado Nilson, Flávio e Daniel Lian. Vamos encerrando por aqui esse pós-jogo da Jovem Pan, depois de Brasil e Tunísia. Você curtiu aqui na Jovem Pan